com futebol. E tem. São minhas escavações que permitem que eu saiba. Então o Ceará, meu Deus do céu, perdeu. Melancolicamente. Vai pegar esse Fluminense de novo aqui. Não é possível que não tire nenhuma lição. Tem que jogar. Não teve solução nem de ataque, nem de meio campo. E a defesa se segurou. Nada, não funcionou nada. Porque o time do Ceará só se prepara para ser pressionado. É como se ele só soubesse fazer isso. Eu ainda acredito que o Ceará não vai cair. Mas todo mundo está meio apavorado. Todo mundo está... Como é que é? Eu digo, rapaz, ninguém perguntava isso um dia desse. Ninguém falava nada. Mas claro que não é uma posição desejável, meu amigo. Eu estou falando de Ceará, rapaz. Jogou mal, foi uma partida, aliás, de baixíssima qualidade. Foi. E para piorar, o time do Ceará perdeu mais uma vez. O árbitro errou também, tá? A gente Nós precisamos dividir o até assunto. Aí tudo bem, né? Até aí, ou nada bem, né? Ou nada bem. Bem mal. Precisamos dividir o assunto, o jogo, em dois momentos. O WB tá falando aqui sobre o desempenho do Ceará, a gente concorda, vamos falar sobre isso também, porque não pode se fechar os olhos para a atuação que o Ceará teve. E o Breno pontuou também sobre a questão da arbitragem. O árbitro errou, todo mundo sabe, não foi nada no lance do Marlon. Nós estávamos, inclusive, assistindo o jogo aqui, tava eu, o WB, a Cris Neve, o Samuel Conrado tava fazendo as reportagens, e a gente falou na hora, cara, não foi nada. Já pensou se sai um gol daí? Buf, gol. Gol do René. Eu quero dizer pra você que na redação a gente falou a mesma coisa. Não foi absolutamente nada. O Ceará foi prejudicado pela arbitragem. Descaradamente, isso é um fato. O jogo foi 1-0. O único gol do jogo foi marcado, sendo originado numa falta que não existiu, que não aconteceu, que foi inventada. Isso é fato. O Ceará foi prejudicado contra o Fluminense. Dito isto, não apaga a atuação muito ruim que o Ceará fez. O jogo muito ruim que o Ceará fez. Mas só pra gente ainda até finalizar essa questão da arbitragem, pra gente passar por ela, eu vou chamar o Samuel Conrado, porque o Ceará, inclusive, se manifestou publicamente sobre isso. Não deve dar em nada, não dá em nada. Vai dar em nada. Mas o Ceará diz que vai aí atrás da CBF, reclamar contra a arbitragem, teve manifestação. O Ceará vai fazer o quê, Samuel Conrado? Muito boa tarde pra você, minha potência! Samuel Conrado. Muito boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo ligado aqui no nosso Jogada Segundo Tempo. O Vozão lançou nota oficial ontem à noite sobre a arbitragem, do Flávio Rodrigues de Souza na partida entre Fluminense e Ceará, que terminou com vitória do tricolor das Laranjeiras. Antes da gente ler esta nota, a gente vai ouvir o técnico Léo Condé, André, que ele traz esse detalhe da indignação ali na beira do campo do comandante alvinegro em relação ao árbitro da partida. A gente lamenta muito, né? Não vamos tirar o mérito do Fluminense, foi merecedor de construir uma partida melhor que a nossa, mas o jogo foi decidido num lance que foi marcado de maneira equivocada, uma falta que não houve, né? E o problema é que vai indignando, que o Ceará não tem o hábito de ficar reclamando muito como outras equipes fazem, né? Tá no direito de cada equipe, mas a gente ao longo da competição, de forma sistemática, a gente já foi prejudicado. Uma rápida fala trazendo esse detalhe da arbitragem de ontem à noite. Ele estendeu na pergunta também, falando sobre outros episódios, mas de fato o Vozão dificilmente lança nota oficial quando tem este tipo de erro de arbitragem. O Léo Condé sempre chama para si a responsabilidade dos erros do Ceará no jogo, tanto que no jogo de ontem mesmo ele falou que o segundo tempo do Ceará foi o pior do time ao longo da temporada e por isso vai fazer mudanças já pensando na próxima partida. Agora, sobre a nota oficial, o Ceará lançou ontem ainda à noite falando, o Ceará Sporting Clube manifesta sua total indignação pela atuação de Flávio Rodrigues de Souza e sua equipe de arbitragem na partida desta quarta-feira, diante do Fluminense, no estádio Maracanã. O Ceará informa ainda que se reunirá com a comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol na próxima segunda-feira, dia 3 de novembro, para discutir o erro grave de ontem à noite lá no estádio Maracanã, André. O que, convenhamos, não vai dar em nada, né? Mais do mesmo, Não vai dar nada.
Você sabe o que é que vale um risco na água? Risco na água. O que é que vale? Nada. Perguntando aí. Absolutamente. Absolutamente nada será a resposta. Agora, não adianta. O máximo que pode acontecer, o máximo, sendo generoso, seu Wilton, seria o Flávio Rodrigues, o árbitro em questão, não apitar mais jogos do Ceará até o final do ano. Que convenhamos, né? Convenhamos. Não vai voltar atrás, não recupera os pontos, não faz nada disso. Mas o Flávio Rodrigues, a arbitragem brasileira passa por um momento horrível, né? Um ano muito ruim. Mas o Flávio Rodrigues, ele tem acumulado erros atrás de erros não é só aí. Ele, não. Não é só ele, não. Não é só ele, não. Tem mais gente aí, de fato. Mas é muito preocupante os rumos que a arbitragem, o rumo que a arbitragem brasileira tá tomando, gente. E assim, não é papo de vitimista, não, tá? Seu Wilton, Breno, Samuel, Fernando, amigos. Mas a sensação que eu tenho é que quando é um time nordestino, eu tenho essa sensação, cara, de que os caras olham a camisa que tá do outro lado. Eles olham qual é o jogador. Sabe por quê? Vocês viram ontem, torcedor que tava mais atento pode lembrar desse lance. Thiago Silva, ele deu um empurrão no Zanocelo. Sim. Porque o Zanocelo tava marcando ele. O Zanocelo não fez nada de errado. Era escanteio pro Fluminense, o Zanocelo tava marcando o Thiago Silva. Ele se irritou. Deu-lhe um senhor empurrão, o Zanocelo caiu no chão. O que o árbitro fez? Nada. Sabe o que aconteceu num lance muito parecido? No final de semana passado agora, não vou longe não, final de semana passado, o Lucas Alter do Vitória foi expulso. Sim. Contra o Corinthians. Se você não viu o lance, procure. Expulsão, Lucas Alter, zagueiro do Vitória contra o Corinthians. Ou então você pega os melhores momentos, vai lá e procura a expulsão dele. Foi muito parecido, foi um estranhamento ali que ele dá um empurrão, sobra um braço, o árbitro vai lá, dá o cartão amarelo, ele já foi expulso. Então, quando é o Lucas Alter do Vitória, cartão amarelo. Rigor da lei. Mas o Thiago Silva, que é o Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, capitão do time... Arrogantezinho ontem, Não, então eu vou só chegar aqui e dar uma conversa. Não faz isso aí não, vida que segue e tudo mais. Não, sinceramente, a impressão que a gente tem é essa, é muito clara. De que a falta, o lance, depende de qual é o time que pode ser a favor, qual é o time que pode ser contrário, qual é o jogador que está envolvido, aonde é o jogo, se é no Maracanã é uma coisa, se o jogo é no Castelão é outra decisão. É difícil. Qual é o bicho que muda de cor, hein? Camaleão. O juiz, ele toma as cores do local do jogo. Ele tomou as cores tricolores do Fluminense. Ele é um camaleão. Os juízes são camaleões. Eu até sou defensor do juiz, sabe? Eu acho que eles são pouco protegidos. Eles ficam muito, sabe, ao Deus dará. Eles têm suas culpas. Mas também hoje em dia fica difícil apitar. Você vê um jogo internacional, uma decisão de Libertadores da América, quase isso. A expulsão do Plata ontem também foi uma coisa imoral. Foi absurdo. Imoralíssima. Cara, sinceramente, aquilo ali, sem motivo pra vermelho direto. Devia ter vergonha na cara. Eu achei muito... Bom, ele deu uma tapinha assim, o cara fez uma... Ele devia meter cartão amarelo no canalha do jogador do Racing. Ele expulsou o jogador do Flamengo. Horroroso aquilo. Então, o problema da arbitragem, ele não vai acabar nunca. A grande verdade é essa. Agora, só tem uma coisa com a qual eu não me conformo. Para que inventaram o VAR? Para que foi inventado o VAR? Para esclarecer para o juiz do jogo o que aconteceu e que ele não viu. O VAR é para identificar até quem tem chifre. Quem tem chifre, o VAR tem que dizer, não dê a bola pelo alto não, senão ele fura de uma chifrada. Você tem que pagar caro um equipamento daquele, para não dissipar a dúvida de uma mão que resulta numa falta inexistente, que gerou o gol. E não pode. O protocolo é um cacete, rapaz. Isso é um absurdo, protocolo. Não, o protocolo não permite. Mas sabe por que é o Wilton? É porque
se você liberar o VAR pra qualquer falta, o jogo vai parar o tempo Então todo. pronto, então acaba com o VAR. Não pô. é isso. O VAR ele veio pra evitar Eu erros sei, crassos. E esse lance de ontem foi um erro crasso. Agora, foi Então um lance fora da área. É diferente de um lance da área que você marca um pênalti. Era melhor que ontem tivesse sido dentro da área. Exatamente. Se aquele lance acontece dentro da área, o VAR interfere. Era anulado. E aí tem alguém falando aqui no YouTube assim, Breno, mas quando anulam gols que verificam a falta lá atrás? Mas aí é porque a jogada é contínua. Na hora que você marca a falta... Meu filho, já é um outro Tô lance. explicando o que Você acontece. tem Na hora toda que a razão. marca a falta, Você conhece. quando você vai cobrar, é outro lance. Sim. O que eles marcam quando tem um gol que diz, mas tem uma falta na origem da jogada, é porque a jogada foi contínua. Aí eles chamam de APP, inclusive. Eles olham do começo, do início da jogada até o final. Agora, quando você marca uma falta, na hora que você vai cobrar, você tá iniciando um outro lance. Eu concordo com você que é um absurdo uma falta daquela ser marcada. Pois é. Não existe. Mas o que foi montado de protocolo para o VAR é que você usa ele para penalidade, para Sim. impedimento, para agressão, para falta no meio do campo, em qualquer outro lugar que não seja na área, ele não é utilizado. Como não é utilizado para escanteio. A gente já viu também gols saírem de escanteios mal marcados. E o VAR não pode interferir. Devia. Mas aí, porque senão o Devia jogo não... sim. Wilton, Não, se mas você não- for usar, olha. qualquer falta o cara vai querer VAR. Qualquer peraí. falta. Não, mas uma falta daquela Eu concordo com você, a falta é eu gritante. tô só dizendo. É um absurdo. Então que se amplie. Mas aí é discutir... Mexa nesse protocolo. Aí é discutir um Rasgue novo esse protocolo. Existe. Isso é um absurdo. Ó. Existe. É coisa imbecil isso. Só te São modificações atualizando. imbecis. É bom que Existe se um diga. debate Ó. na IFAB que é justamente para a possibilidade do VAR intervir em lances como esse. Como de um escanteio mal marcado que gera um gol. Aí Exato. Se diga uma coisa. Exato. Vou fazer uma pergunta. Mas Quando isso o está em juiz- debate, isso está em Quando discussão. o juiz dá um cartão errado, quando o juiz expulsa um jogador errado, o VAR não interfere? porque isso aí... Mas é lance objetivo. Exatamente. Sim, mas, olha, essas explicações técnicas é que não são inaceitáveis. São inaceitáveis para mim. Eu entendo o que vocês estão dizendo. Vocês estão olhando rigorosamente o que o tal do protocolo diz. Eu sou contra Que é o que se aplica. esse protocolo, que isto é uma decisão de imbecil. E as decisões de imbecil deviam ser desobedecidas. Isso, olha, isso não pode, rapaz. Isso é um negócio inexplicável. Esse apoio eletrônico veio, repito, para saber até se o jogador é traído. Ei, WB, Ora, pô. dava pelo menos pro cara ter feito assim, o VAR, bem devagarinho. Não foi nada não, viu? Não foi nada não. Pois é. que Não é, dá pra ele existe, ter dado um toque, não Não foi foi nada, nada mas não, ele já amiga aí. marcou no ato, o negócio é esse. Sabe o nome disso? Mas que olha, é incompletude. Agora, a gente de tá falando de VAR. não é de um protocolo. A gente tá falando de Protocolo VAR e é outra tem coisa. outros dois lances que eu acho que o torcedor também gostaria que a gente falasse, que foi aquela bola que pega na mão do zagueiro do Fluminense, mas que ela explode primeiro no joelho. Bate primeiro no que ali joelho. é uma questão de interpretação, acho que ele entende que não é que o desvio tire a penalidade, mas acho que ele entende que pela proximidade e a velocidade não tinha como evitar aquilo, e também a posição do braço seria natural. Pelo menos é o que a regra manda interpretar, se a posição do braço é natural ou não. Mas teve esse lance que foi polêmico, que a bola pega primeiro aqui no joelho, depois ela resvala na mão. E teve um outro lance que eu também, assistindo, eu achei que o VAR ia chamar e não achou. Tem um momento que o Matheus Bahia vai disputar uma bola que ele acerta essa parte do cotovelo no rosto do outro atleta. Ele vai passar... Do Canóbio. E ele acerta no rosto do Canóbio. Isso. Eu achei que o VAR ia chamar e o VAR também não chamou. Porque um lance daquele, pela imagem, como Boa é forte, visão. ele olha. pega o cotovelo no rosto. Eu falei, cara, O Canóbio se saiu chamar... do jogo. Exato, eu falei, se chamar, eles vão expulsar. E o VAR também não chamou pra Olha, aquele lance, né? Vou dizer, virou o baixo meretrício. A grande verdade é essa. Porque essa questão de penalidade, qualquer coisa, o jogo fica Eu vou até me acalmar, deixar Se acalme, se acalme. apoplexia. Não, Mas deixa a apoplexia de lado. De lado, entendeu? de lado. Qualquer coisa para os caras Fora correm ali do pedindo estúdio. pênalti. Pênalti, levantando no braço. Nem foi. Virou uma coisa nojenta. Mais uma Os jogadores coisa reclamam demais. que enfeia o futebol, rapaz. Basta aquela garra-garra imundo quando se cobra uma bola parada. Aquilo não é futebol. Rugby. Nem é isso. Rugby. 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 Frescura de É como negócio se de fosse, inglês. é como se fosse um sapo. Rugby. Rugby. Ô, besteira. Rugby. Você parece que tá com a batata na boca. Rugby. Pois bem, então, meus amigos, eu não entendo. Tá feio. Qualquer coisa, o jogador faz o mó, auê. É em cima da arbitragem o tempo todo. Tinha um jogador ontem do Racing que aquilo não é possível. Aquele rapaz, se ele tiver mau hálito, aquele juiz ainda hoje tá com gastura.
cara em cima do juiz, cuspindo praticamente, em cima do juiz o tempo todo. Qualquer coisa é pênalti. Era o Marco É um desespero. Rojo. É aquele bichão grandão de cabeleira que parece cinema do começo do século passado, aquele estilo de cabeleira. Pois bem, Sei. então o futebol tá ficando uma coisa chata. Qualquer coisa, sabe? Passou perto da unha, os caras ficam pedindo pênalti. Menino é uma arruaça, aí para o jogo e tome confusão. Bola parada é outra. Eu não vou fazer cachorrada, porque eu respeito o cachorro. Mas é um negócio verdadeiramente absurdo que tem tornado o futebol feio, entre outras coisas, que eu vou até puxar esse tema daqui a pouco. Que é exatamente esse estereótipo que se criou, sabe? Em termos de Libertadores, do povo latino, que por aqui há uma incivilidade, que aqui tem que ser uma disputa de guerra que seca a Libertadores. Como é que você leva, digamos assim, como é o nome daquilo, rapaz? Aquela fumaça produzida? O Rojão, foguetório, sinalizador. Como é que você leva para o campo um sinalizador que você usa? Eles levaram e impede- milhares. E impede que você, que pagou para ver o jogo, você cria uma fumaça que impede que você veja o espetáculo. Quer dizer, é muita ignorância, é incivilidade. Aquilo não é permitido. Aí você percebe que aqui na América tem que prevalecer, tem que se obedecer esse estereótipo de que é guerra, que é futebol de Libertadores, que tem que ser assim, que tem que ser assado, tem que ser violento, tem que ter futebol desonesto. Rapaz, aquilo ali... Aquela volta ao fumaça futebol toda... da caixa prego. Aquela fumaça toda não foi nem só dos sinalizadores, foi também dos fogos, De né? Que na tudo. parte de cima do estádio. Não vou mentir pra você, não, que aquela imagem de cima com os fogos eu bonito. achei bonito. Sim, aí é outra Eu acho coisa, que é um ele colocou espírito no ali da quadro. luta. Agora, o sinalizador, de Colocou no fato, quadro. Eu acho até bonito. porque a impressão que eu tenho, não conheço, não entendo nada de fumaça, mas a impressão que eu tenho é que a do sinalizador ela é mais densa, ela demora mais tempo a se dissipar, pra que todo mundo possa Cai ver, nos inclusive olhos, dentro do campo, né? arde nos olhos. Mas assim, aquele espetáculo de cima, quando eles Sim, aquilo é mostraram bonito, mas os aquilo fogos, ali, é muito bonito, aquilo né? ali você É grava bonito. e leva pra casa, compra um quadro, bota a fotografia de jogos passados. Mas Não, um jogo eu de acho outra legal. coisa, Se não- aquilo é proibido, rapaz. Se não for uma coisa, pronto, aí você tocou no ponto. Se não for uma coisa dentro da... Se for algo permitido, se não ferir ninguém, porque às vezes o cara leva rojão, taca nos outros, já um mataram jogador, gente. Já mataram. Já mataram torcedor do Foi Corinthians. aonde, na Bolívia, foi? Foi torcedor do Corinthians que atirou rojão na torcida lá do time da Bolívia. Enfim, se não, óbvio que não sendo dessa maneira, sendo pra festa, sendo pra deixar o negócio mais bonito, eu acho legal, mas dessa outra utilização realmente aí não é bacana. Mas sobre a questão do VAR, acho que o VAR ele acaba tomando o protagonismo do debate, mas o grande erro, acho que além do Flávio Rodrigues, que é o árbitro, cara, o Bandeirinha estava de frente para o lance. Ele estava bem colocado. A gente fala do árbitro principal que errou, a gente fala do VAR sobre o protocolo, mas a gente esquece que deveria ter sido marcado era no campo. Claro, rapaz, se precisar de mais nada. A arbitragem Claro. ruim tava na frente do Bandeira. O Bandeira era pra ter dito na hora, ó, não pegou no braço, segue o jogo, segue o baile. Então, Ele teria dito ao jogador do Ceará, Richardson, que marcou errado? ele falou no intervalo, ele conversando com os jogadores do Ceará, ele pediu desculpa, Olha aí. reconheceu o equívoco e pediu desculpa. Mas aí não tem, Aí, não meu amigo, corrige Os o erro. pontos já eram. Não retoma os pontos. Aí já era, meu amigo. Aí já foi-se embora. E Terrível, o prejuízo terrível. já tá feito. E o prejuízo é grande. No caso do time do Ceará. Agora, não apaga a péssima partida que o time do Péssima, Ceará péssima. fez. Verdade. Não Verdade. apaga o problema que o Ceará está criando porque não consegue mais ganhar um jogo. Um dos piores jogos do Ceará do Brasileirão, eu diria. Exato. E como é que pode? O time do Ceará não se sustenta. É aquilo que eu digo, o Ceará fica uma coisa enigmática. Como é que ele faz uma partida razoável para boa diante do Atlético e afunda no jogo seguinte? E as outras partidas em que o time do Ceará foi a mesma coisa. Não dá nem para lembrar jogo do Corinthians, do Juventude, sabe, do Botafogo e de outros resultados horrorosos. O que é que é a aflição, é a necessidade de sofrer? Olha, o futebol não é um esporte triste. O esporte não é triste.
E o Ceará, o que é que o Ceará quer? É seguidamente por um comportamento que você não vê explicação. O treinador tira, bota e tira, tira e bota e tira. Alguns continuam sendo uma decepção. E o Primo e acabam escolhendo culpados errados. Tiraram o Vina, não tiraram? Ou melhor, tiraram o Pedro Raul, não tiraram? Não botaram o Vina no seu lugar lá na frente? Cadê os gols? Cadê a solução? Aí fica, não, tira Pedro Raul. Parem com essa idiotice. Tem nada a ver. Ninguém joga sem bola como a criança não brinca sem a bola. Aí eu vejo, rapaz, coisas repetidas, batidas, culpas em quem não tem. E aí isso vai fermentando uma situação que o Ceará não precisa passar por ela, rapaz. Não é? Mas fica a lição. De repente você se acomoda, não tem coisa pior do que zona de conforto, sabia? A zona de conforto é problemática. Mas o Ceará ofensivamente foi nulo. O Ceará não fez gol, tem sido. Não criou, não finalizou, enfim. A gente vai até falar mais sobre os problemas do Ceará e a atuação em si